Olá a todos! Finalmente chegou o momento de gravar o balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de Abril. Balanço este que já devia ter gravado. Quanto mais tempo passa, mais eu me esqueço daquilo que quer dizer de todas as obras que li e de todas as obras que o maridinho leu, neste caso, durante o mês de Abril, a ver se a coisa corre bem e se eu consigo, sem olhar muito para a cábula, se o fizer peço já desculpa, sem olhar muito para a cábula e falar tudo aquilo que eu quero dizer de forma resumida sobre tudo aquilo que foi lido cá em casa durante o mês de Abril. Começo por dizer aquilo que começo sempre por dizer nestes balanços mensais, ou seja, que durante o mês de Abril foram concluídas cá em casa 9 leituras, eu concluí 6, o marido concluiu 3. Há muita falta de tempo cá em casa para leituras, há muito cansaço e depois, claro, no caso do marido, como só há tempo para ler quase no final do dia, vem o soninho. Vem o João Pestana e depois ele não lê aquilo tudo que quer ler, não é? E sendo assim, está a diminuir o ritmo de leitura e estão a diminuir o número de leituras que ele faz por mês, mas pronto, conseguiu terminar 3. Nem sequer vos vou dizer aquilo que se passa com o mais novo, cada vez anda mais de costas voltadas para a leitura, não sei se vai ser uma fase. Está a ler uma obra que ele quis já viva força que eu lhe comprasse, mesmo assim está parada há imenso tempo. Olhem, não sei. Se há alguma receita mágica, digam-me, e eu começo a acreditar que mais vale eu deixá-lo e deixar que ele regresse às leituras quando tiver mesmo vontade. Pode ser que agora, durante as férias, a coisa seja assim mais aprazível para as leituras para ele. Não sei se vai ser ou não, mas pronto. Sendo assim, 9 leituras, 6 da minha parte, 6 que 4 delas já vinham de meses anteriores. Li 6, concluí 6, como já disse, não concluí tudo aquilo que tinha tirado das estantes para ler durante o mês de Abril. Uma das obras ainda está comigo, comecei a lê-la dia 19 de Abril, mas é uma obra de não ficção, falo-vos de... Já falei dela na TBR de maio. Falo-vos do Mundo de Ontem, de Stefan Zweig. É um livro de memórias, é um livro de não-ficção, é um livro de memórias do próprio autor. E é uma obra que está a ser uma delícia ler. Vou continuar a lê-la assim devagarinho, porque lá está, o tempo também não é muito, mas ao mesmo tempo não estou muito preocupada em ler isto com muita sofreguidão, porque a intenção e a forma como se deve ler esta obra, na minha opinião, deve ser mesmo pausadamente, porque há muita coisa aqui para absorver, não só as suas próprias memórias, o lado mais biográfico, o lado mais intimista deste cidadão do mundo, como ele gostava de se intitular, mas também há aqui toda uma informação histórica associada ao país natal de Stefan Zweig, que era a Áustria, e muito mais que é preciso ler com vontade, com atenção, para ver se fica muito ou alguma coisa aqui dentro de uma leitura que está a ser mesmo muito boa, que eu estou a fazer na companhia da Leonor. Não é que estejamos muito uma a par da outra, não é, Leonor? Mas pronto, vamos falando e vamos tirando algumas indicações, e para mim e para ela está a ser para já, e acho que vai continuar a ser uma leitura extremamente saborosa. Da outra obra que eu vos quero falar e que também não foi concluída durante o mês de Abril, esta não a concluí mesmo e nem sequer tenho vontade de a concluir, ou seja, foi a Desistência de Abril. Foi uma obra que, à partida, eu já sabia que poderia acontecer isto, porque as opiniões que eu vi e li e ouvi sobre esta obra eram muito díspares. Houve leitores que a adoraram, houve leitores que a detestaram. E eu infelizmente inclinei-me para este segundo grupo, detestei-a, não a terminei e nem quero mesmo terminá-la. Falo-vos de Felicidade de João Tordo. Conseguem compreender a minha frustração se lembrarem que João Tordo é um dos meus autores favoritos portugueses contemporâneos. Isto foi uma tremenda desilusão e foi uma tremenda frustração,
porque havia muita coisa que me apelava para esta leitura, a própria capa, que nos remonta à época da trama, ou seja, anos 60 e 70 de Portugal, ou seja, a época da ditadura. É uma época que, claro, eu sendo uma apaixonada da história do século XX, é uma época que me apela e muito. Não é uma época que nós vemos com muita frequência na nossa literatura, o que é uma pena, e eu por isso estava mesmo muito interessada e entusiasmada com esta leitura, mas perdi esse interesse à medida que ia lendo aquilo que se passa aqui dentro e sobretudo por causa do protagonista. Um protagonista com quem eu embirrei quase desde o início e sobretudo com o desenvolvimento que o autor dá a esta personagem que tinha uma relação muito interessante com um tio. Essa era a relação que mais me agradava nesta obra, mas que à medida que os anos passam parece que não sabe fazer outra coisa que não estar com o seu membro masculino na mão, ou então com o membro masculino ali de baixo, aqui na cabeça, porque é só ejaculações, é só masturbações, é só impotência, e isso enervou-me imenso. Não é uma coisa que me enerve muito quando eu estou a ler uma obra, mas que esteja sempre isso na cabeça, vá-se lá saber qual delas, do protagonista, pelo amor de Deus, tendo em conta tudo o resto por onde o autor poderia ir. Enfim, para além disso, as outras personagens, sobretudo as personagens com as femininas com quem o protagonista tem mais interação, são muito estereotipadas. São 3 gêmeas e só isso poderia logo fazer com que nós nos entusiasmássemos, não é? Não sei, poderiam ter tantas camadas estas 3 gêmeas e são tão estereotipadas, e também elas vão na cabeça, qual delas não sei, do protagonista para aquela área. Olhem, foi uma desilusão, uma frustração, e eu chegou a uma altura que disse, não estou para isto, não estou para perder o meu tempo com isto, e abandonei a leitura, e ainda bem que o fiz, por mais que esteja frustrada com aquilo que encontrei aqui dentro. Vai voltar às estantes, não vou arranjar-lhe uma casa nova porque o meu marido adorou isto, e mais não digo. E pronto, olhem, é por isso que vai para as estantes, porque senão eu arranjava-lhe já uma casinha nova. Ok? Pronto. Falando agora daquilo que sim eu concluí durante o mês de Abril, começo por aquela que já vinha do mês de Março e que foi a primeira que eu concluí durante o mês de Abril e que é, sem dúvida alguma, uma obra que vai figurar nas melhores leituras de 2022. Falo-vos de Hamnet, a única obra para a qual eu fiz vídeo de opinião daquelas que li durante o mês de Abril. Hamnet, de Maggie O'Farrell. Esta obra é uma coisa estrondosa, é sobretudo uma coisa estrondosa por determinadas razões que eu vou resumir, porque não vou falar assim muito dela, já que ela tem vídeo de opinião. Vocês podem e devem espreitar esse mesmo vídeo. É uma obra que nos mostra um lado novo de Maggie O'Farrell, porque não é normal em Maggie O'Farrell ela debruçar-se em épocas tão lá para trás no tempo. Estamos a falar dos finais do século XVI, e também não é muito apanágio dela abordar uma contextualização histórica baseada em factos verídicos, que é isso que nós temos aqui, mas depois temos aquele lado que é tipicamente Maggie O'Farrell e que sempre me conquista quando eu leio obras dela, que são as relações humanas, todas as emoções que nos interligam enquanto seres humanos e personagens que ela sabe construir como ninguém. E aquilo que me faltou dizer no vídeo de opinião é aquilo que eu tenho que dizer agora. Se tudo aquilo que eu menciono no vídeo de opinião sobre as temáticas que estão associadas a esta obra são já por si ingredientes mais do que suficientes para me deixarem arrebatada e para me deixarem com aquela satisfação tão nossa de leitores quando nos encontramos com uma obra como esta,
Faltou-me dizer que, para além de tudo isso, para além de toda a dor, toda a perda, todo o luto que está aqui nesta obra, toda essa contextualização verídica, misturada com o fictício, nós temos aqui uma personagem feminina, Agnes, que é a nossa protagonista, se nós não pensarmos no nome Hamnet. É das melhores personagens com quem eu já tropecei nos últimos tempos. É uma personagem fascinante, é uma personagem que vai contra aquilo que era o status quo, digamos assim, da época. É uma personagem que tem ali uma mística fabulosa e é uma personagem que tem as emoções à flor da pele, é uma personagem que quer lá saber daquilo que são as normas vigentes, é uma personagem que vai ao encontro daquilo que o coração lhe diz e é uma personagem que sofre tremendamente quando o chão se lhe desaparece perante uma perda tão grande e tão tremenda como é a perda de um filho. É um 10 em 10. Leiam isto por todas as razões que eu mencionei aqui e por todas as razões que eu menciono no vídeo de opinião. Leiam, por favor, encarecidamente. Eu vos peço que leiam Hamnet e leiam Maggie O'Farrell. A segunda obra que eu li durante o mês de Abril também foi uma obra maravilhosa, daquela que me deixou um sorriso de ponta a ponta na minha cara. Veio da biblioteca da minha terrinha, já não o tenho. É o volume 2 de Heartstopper, de Alice Oseman, chama-se O Nosso Segredo. Deixo-vos ficar aqui a capa. E se já no primeiro volume foi uma fofurice conhecer o Nick e o Charlie, agora no segundo volume ainda estou mais apaixonada com eles, ainda estou mais apaixonada com a história deles. Eu não quero abrir-vos muito o pano porque não sei se vocês já leram o primeiro volume, mas para mim este segundo volume é ainda superior ao primeiro, porque há aqui todo um desenvolvimento na história deles, há aqui tanto carinho, há aqui tanto beijinho, há aqui tanta carícia que, faz-nos recordar tudo aquilo, todas aquelas paixões de adolescente e aquelas borboletas no estômago pelas quais todos nós passamos, creio eu. E foi uma leitura maravilhosa, uma leitura que fiz assim num ápice, não é? Estamos a falar de uma obra de BD, de banda desenhada, e mal posso esperar por trazer o volume 3, também já existe na biblioteca da minha terrinha e hei de trazê-lo muito em breve, mal ele esteja disponível. Foi um 10 em 10 e, a sério, se vocês ainda não conhecem o Nick e o Charlie, conheçam-no. Eu sei que a Netflix já tem a primeira temporada da história deles, já está na Netflix. Eu ainda não li porque não sei se eu ainda não vi, perdão, porque não sei se me traz alguma coisa a mais do que aquilo que o volume 2 e o volume 2 me deram. Se alguém aí desse lado já viu a primeira temporada, que me diga se eu a posso ver tendo lido apenas o volume 1 e o volume 2, ok? 10 em 10 e foi uma delícia e só vos recomendo que vocês conheçam o Charlie e o Nick, ou o Nick e o Charlie, e esta saga do Heartstopper, ok? A terceira obra que eu li durante o mês de Abril também veio da biblioteca da minha terrinha. É de um autor que eu conheço dos meus primórdios de professora, quando eu ainda dei aulas de português. Falo-vos do Luís Tal Monteiro. Na altura eu dei o Felizmente ao Luar, que era uma obra obrigatória no 12º ano, uma obra dramática, ou seja, do género dramático, e agora decidi continuar a conhecer aquilo que é um autor muito pouco conhecido, muito pouco lido do nosso século XX e que eu acho que merece que mais gente o leia. Não sei se alguém aí desse lado já leu Luís de Tal Monteiro, se o fez, diga-me. Se já leu alguma obra que eu ainda não tenha lido, que me recomende. A obra que eu trouxe da biblioteca
Biblioteca da Minha Terrinha e que vos deixo ficar aqui a capa, é Angústia para o Jantar, e é uma obra muito mordaz, é uma obra muito cáustica, muito crua, que nos leva aos anos 50, 60 do nosso Portugalzinho, ou seja, em plena ditadura, e estamos perante uma obra cuja temática central é este jantar que duas pessoas, dois adultos, fazem de 15 em 15 dias, dois adultos que se conhecem da sua juventude, que hoje em dia não têm nada em comum, a não ser essa história e esse passado que vem já da juventude, e que aproveitam estes jantares apenas para atacar-se mutuamente. E é nesses ataques e depois em tudo aquilo que nós vamos conhecendo de um lado e do outro, ou seja, da vida atual de um dos comensais desse jantar e do outro comensal, que nós vamos percebendo o quanto o autor quis ser mordaz, o quanto o autor quis ser cáustico e o quanto o autor quis mexer assim, mesmo chafurdar na ferida daquilo que são ou eram as grandes desigualdades sociais essas que à partida não permitiam, impediam que alguns sonhos fossem concretizados, mas se pensarmos que estamos perante aqui dois antagonistas, um deles de uma classe bem favorecida e o outro não, mesmo aquele que é da classe favorecida, que até tinha muitos ideais enquanto jovem de ir contra o regime, de lutar por um mundo melhor, o quanto esses sonhos foram rapidamente postos de parte, mal ele se estabeleceu na sua vidinha boa, na sua vidinha desafogada, numa vidinha que é vazia de sentimentos, é vazia de ilusões, é vazia de sonhos, mas que mesmo assim é cómoda, e ele deixa-se ficar nessa comodidade de alguém que é casado, de alguém que tem um casamento de fachada, que mantém uma relação extraconjugal, ou seja, de alguém que está bem na vida, que poderá, se pensar duas vezes, não gostar daquilo que é a sua vida, mas que mesmo assim não faz nada para contrariá-la. E depois temos outro antagonista que vive numa vida de quase miséria, não digo quase miséria, mas que conta os tostões para chegar ao final do dia, e que tudo isso, essa vida que não passa disso, faz com que ele se sinta vazio também, mas com aquela vingança, aquela inveja que traz tudo menos sentimentos positivos à vida de qualquer um de nós. Foi este tom mordaz, este tom cáustico, esta ironia, esta crítica forte que está por trás desta obra que me fez gostar muito dela, e por isso mesmo eu dei-lhe um 8 em 10 e recomendo-a mesmo muito, ok? Pronto. Agora, continuei a ler aquilo que retirei das estantes em abril e voltei a Sebastian Barry com Do Lado de Canaã. Esta é a quarta obra que eu leio deste autor irlandês, e aquilo que eu vos quero dizer em primeiro lugar é que já li 4, mas de todas as quatro que eu li, a que continua a ser a minha favorita foi a primeira que li, que se chama Escritos Secretos. Se eu não me esquecer, deixo-vos ficar aí o correspondente vídeo de opinião. Essa sim continua a ser a minha obra favorita deste autor irlandês. Todas as outras ficaram ligeiramente aquém. Não quer dizer que, por exemplo, esta não tenha uma protagonista maravilhosa. Gostei muito da protagonista, que se chama Lily Bear, e de tudo aquilo que ela passou. Estamos no início do século XX, estamos numa época muito conturbada para a Irlanda, que culminou numa independência que não foi exatamente a independência que eles gostariam que fosse, mas que levou a que muitos irlandeses tivessem, ou por causa de uma situação de quase miséria económica, ou por situações associadas a essas questões políticas, tivessem que deixar a sua terra natal
e migrassem para os Estados Unidos. É isso que acontece com a nossa Lily e nós vamos acompanhar a sua vida muito, muito longa. Vamos acompanhar a vida desta Lily ao longo de todo um número muito grande de anos e vamos perceber que ela esteve sempre próximo de uma grande felicidade, mas que houve sempre alguma coisa que impediu essa felicidade que, de certeza absoluta, a Lily merecia. Houve sempre qualquer coisa que não correu bem nas suas relações, houve sempre qualquer coisa que não correu bem na sua maternidade, houve sempre qualquer coisa que não correu bem numa segunda maternidade e gostei mesmo muito, conduí muito, muito com esta Lily, mas senti que o autor poderia ter sido mais intenso nestas emoções, acho que lhe faltou alguma intensidade e por isso mesmo, por muito que eu tenha gostado da Lily, por muito que eu tenha gostado de acompanhar a ela e ao desenrolar do século XX, que nos leva, por exemplo, à Irlanda, que nos leva aos Estados Unidos, que nos leva ao Vietnã, que nos leva inclusive à guerra do Iraque, à primeira guerra do Iraque, acho que lhe faltou ali intensidade, porque estamos perante uma obra que não é muito grande e que nos leva por todos estes anos, por todos estes acontecimentos interessantíssimos e acho que em algumas situações se ficou pela rama e eu gostaria de ou mais desenvolvimento ou mais intensidade. Por isso, só consigo dar-lhe um 8 em 10, foi uma obra de que eu gostei muito, mas que eu gostaria que tivesse isso de que vos falei e que eu acho que lhe faltou, ok? Depois li, ou melhor, reli uma obra e finalmente terminei Os Miseráveis. Vou começar então por essa saga que foi terminar Os Miseráveis. Ainda pensei em fazer um vídeo de opinião sobre esta obra ou sobre este clássico incontornável, mas depois fui protelando e agora acho que não o vou fazer, a não ser que vocês me peçam encarecidamente, porque aquilo que eu vos vou dizer sobre esta leitura poderá, por um lado, fazer com que vocês a queiram ler, mas por outro lado pode deixar-vos algo renitentes, porque foi uma saga algo extenuante. Primeiro porque estamos a falar de 2 volumes, eu neste momento só tenho um, cada um pesa 1 quilo, com mais de 600 páginas cada um deles. Já mencionei também que no balanço mensal das leituras de março que aquilo que estas edições da Relógio d'Água têm, que não me agrada nada, é o facto de nós termos no final as notas que deveriam estar no rodapé e que nos quebra muito, se quisermos ler todas as notas, quebra-nos muito o ritmo da leitura, mesmo muito. Eu desisti de o fazer, mas para além de tudo isto, acho que é uma obra que sim, que é incontornável da nossa literatura mundial. Acho que é um clássico que toda a gente deve tentar ler. Não sei se o li na melhor altura, não sei se parti para ele com as expectativas adequadas, porque depois de ter lido o Conde de Monte Cristo, achei que iria devorar estes 2 volumes com a mesma velocidade e a mesma intensidade, e isso não aconteceu, porque estamos perante 2 obras bastante diferentes. Victor Hugo gosta imenso de dissertar, gosta muito de divagar sobre determinadas coisas, umas delas muitíssimo interessantes, mas outras delas que para mim não me trouxeram nada, ou seja, estamos perante algumas divagações sobre Paris do século XIX, que se eu não conheço bem Paris do século XXI, muito menos vou conhecer o Paris do século XIX e as suas ruas e os seus espaços e quem vivia ali e quem vivia acolá, e há muita coisa que está por aqui que não deveria, eu não quero dizer que não deveria, mas que não me agradou tanto e que fez com que o ritmo de leitura, da minha leitura fosse decrescendo, e eu fui lendo algumas partes a custo, outras partes foram muitíssimo interessantes e, claro, se eu resumisse isto e vos destacasse aquilo que foi verdadeiramente
a parte que mais gostei, teria que falar das personagens e que teria, obviamente, que falar de Jean Valjean. É impossível nós não nos apaixonarmos pelo protagonista de Os Miseráveis, um dos miseráveis que aqui está, e todo o desenvolvimento que a sua personagem, pelo qual a sua personagem passa. Jean Valjean é, sem dúvida, a joia desta obra-prima, mas está muitíssimo bem acompanhado por uma Fantine, por uma Cosette, por um Marius e por outras personagens que algumas delas tiveram um desenlace que me deixa muito, muito triste, como por exemplo o Gavroche ou o Sr. Mabeuf. Eu apaixonei-me por estes dois, uma criança e um idoso, e depois não gostei nada, nada, nada do desenlace deles, que foi assim muito... Para além de ser triste, foi muito... E lá está, foi uma obra, foi uma leitura muito boa, mas ao mesmo tempo extenuante, e que... Por isso mesmo, eu vos recomendo, se quiserem ler Os Miseráveis, que o façam numa altura em que acham que estão mesmo predispostos a ler mais de 1300 páginas, a ler uma obra que tem os seus altos e baixos em termos de ritmo de narrativa, que tem um autor que era um visionário para a época, sem qualquer dúvida, que tem personagens inesquecíveis, mas que também tem algumas partes que são mais pausadas, que são mais paradas, que são mais de divagação e para as quais nem sempre estamos com a paciência e a atenção adequadas. Dei-lhe um 8 em 10, foi uma experiência muito, muito boa, foi um regresso aos clássicos pela porta grande, mas digo-vos que não lerei Victor Hugo tão cedo, e quando o farei, e quando voltar a fazer, tenho mesmo que estar predisposta para ele, ok? 8 em 10, e já sabem, eu quero saber a vossa opinião, se já leram ou se estão com vontade de ler Os Miseráveis. A última obra que eu li em abril foi uma releitura, e foi uma releitura que eu fiz a pedido da autora. Falo da minha muito, muito querida Ruth Simões Ribeiro, e eu li, ou melhor, reli O Escritor e o Prisioneiro agora em abril. E reli esta obra porque, primeiro, de todas as obras que eu já li de Ruth Simões Ribeiro, esta foi a que eu menos gostei na primeira vez que a li. E fiquei extremamente frustrada. E essa frustração eu deixei-a ficar no Goodreads, e a Ruth respondeu-me e tentou explicar-me, dar-me uma resposta a todas estas minhas frustrações. E eu percebi as respostas dela, agradeci-lhe imenso essas respostas e fiquei de alguma forma apaziguada. Mas entretanto a Ruth entrou em contacto comigo e disse-me que tinha elaborado um final alternativo para esta obra, que tem um final extremamente aberto. E eu, que não sou assim, não me fico muito incomodada com finais abertos, nesta fiquei extremamente incomodada. E então ela decidiu criar um final alternativo, e como eu tinha ficado muito frustrada com este final extremamente aberto, quis que eu lesse esse final alternativo para que eu lhe desse a minha opinião. E custa muito dizer isto, já informei a Ruth, custa-me imenso dizer isto, mas o final que a Ruth engendrou nem assim me deixou satisfeita. Continuo a achar, e é problema muito meu, que esta obra tem temáticas muito, muito interessantes, mas a abordagem que é feita das mesmas, para mim, é demasiado abstrata e demasiado filosófica. E vocês sabem que eu sou muito incrédula, digamos assim. Sou muito terra a terra, e aquilo que é demasiado abstrato normalmente não me dá as respostas que eu quero que me dê, e deixa-me extremamente frustrada. E isso voltou a acontecer com O Escritor e o Prisioneiro. Voltei a ler, voltei a entusiasmar-me com as temáticas que estão aqui mencionadas, mas mesmo com o final alternativo que a Ruth engendrou,
não consegui que esta obra me desse as respostas que eu queria que ela me desse. E sendo assim, custa-me imenso dizer, mas não vou mudar a minha nota inicial, vou voltar a dar-lhe um 6 em 10. E Ruth, desculpa mais uma vez, já sabes que é muito culpa minha, mas eu e o lado muito abstrato não nos damos bem, fico muito frustrada, muito desanimada, muito desapontada comigo mesmo, porque eu não consigo encontrar as respostas, é demasiado abstrato e como não me dá as respostas que eu quero, pronto. É um 6 em 10, mas lá está, não deixo de recomendar porque é Ruth Simões Ribeiro e quem já leu Ruth Simões Ribeiro e adorou aquilo que ela escreve, deve dar uma oportunidade a esta obra se ainda não a leu. Ai, já estamos com 30 minutos de vídeo e eu ainda não falei sobre as leituras do meu marido. Também é verdade que demoro mais tempo a falar das minhas do que das dele. Recordo que ele fez 3 leituras de obras que entraram muito recentemente cá em casa, como é a Panágio do meu marido. Ainda não li nenhuma delas, mas claro que quero lê-las todas. A primeira que ele leu e concluiu durante o mês de abril foi uma obra de não ficção de Manuela Gonzaga, António Variações entre Braga e Nova Iorque. O marido está a ser conquistado pela não ficção, estamos a contagiar-nos mutuamente, estamos a ser conquistados por este género, que não era um género que nós líamos muito antigamente, muito menos ele, mas está cada vez mais entusiasmado e leu esta biografia deste cantor dos anos 80 que toda a gente conhece, toda a gente sabe aquilo que era, acho eu, o lado extravagante e assim... sei lá, extravagante de António Variações. Eu estou muito curiosa por ler esta obra de não ficção e para saber um bocadinho mais sobre este homem que fez, inclusive, compôs uma canção com o nome da minha mãe, Albertina, não é? Pronto, por isso eu estou mesmo muito curiosa por ler esta biografia, esta não ficção. O meu maridinho deu-lhe 9,5, adorou e recomenda mesmo muito. Depois regressou a 2 autores de quem ele adora, ou a quem ele adora, de quem ele gosta mesmo muito, Isabel Allende, Violeta. Nós demos-lhe esta obra no dia do papá e ele já a papou e adorou, como sempre adora tudo que Isabel Allende escreve, deu-lhe um 10 em 10 e eu não digo que não esteja algo curiosa, não é que tenha sido... ultimamente as experiências que eu tenho tido com a Isabel Allende tenham sido muito boas, mas esta tem alguma curiosidade por conhecer esta Violeta e todo um desenrolar da sua história que vai acompanhando, penso eu, o século XX. Por isso um 10 em 10 e acho que ele se junta a muita gente que está aí desse lado e que já a leu e a amou. A última obra que ele leu foi a de Frederick Backman, Gente Ansiosa. Também lhe demos no dia do papi e ele já a devorou e amou. Eu sei que esta é um bocadinho diferente daquilo que eu li de Frederick Backman até agora, que tem sempre velhotes. Acho que esta aqui é ligeiramente diferente. Já tem série na Netflix, nós ainda não vimos, como é óbvio, eu pelas razões que vocês percebem, ou seja, ainda não a ver. Estou muito curiosa, não sei quando é que lhe vou pegar, mas tendo o marido dado a esta obra um 10 em 10, a curiosidade ainda é muito maior e vocês aí desse lado, se já a leram, ajudem-me aí com os vossos comentários e digam-me também se concordam com o maridinho e se isto é verdadeiramente um 5 estrelas e que eu devo pegar nela o mais rápido possível. E já está feito o balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de abril. Relembro que foram 9, são estas que estão aqui nas minhas mãos. Quase todas elas leituras muito boas ou excelentes. E agora que eu falei das nossas leituras, já sabem aquilo que eu quero. Digam-me aí em baixo o que é que vocês andaram a ler durante o mês de abril. Se participaram em algum projeto, eu não cheguei a participar em nada durante o mês de abril, creio eu.
mas se vocês participaram, digam-me em qual e já agora destaquem o que é que foi para vocês a melhor leitura do mês de Abril. A minha foi Hamnet, ali ao lado com o Heartstopper, não é? O maridinho foi Violeta e Gente Ansiosa. E digam-me aquilo que vocês mais adoraram ler durante o mês de Abril e o que é que acharam das nossas leituras, ok? Não se esqueçam, por favor, de comentar, porque eu estou sempre à espera, ansiosíssima pelos vossos comentários. Um grande beijinho e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!